Vamos iniciar, então. Boa noite a todos. É com alegria muito grande que nós estamos reunidos à volta da mesa do Senhor, hoje com o doutor Afro Stefanini II. Doutor Afro é psicólogo, reside em Cuiabá, no Mato Grosso, e é membro do Centro Espírita Lar e Amor, colaborador da Federação Espírita do Mato Grosso. Hoje, o doutor Afro vai nos abençoar com o tema Consciência da Imortalidade. A palavra é sua. Seja bem-vindo mais uma vez. Gratidão, amigo. Quando o Espírito da Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, traz advento do Espírito da Verdade, venho como outrora dos filhos transviados de Israel. Escutai a minha palavra. E ele coloca que o coração dele está tomado de compaixão pelas nossas misérias, para que ele não deixe de estender as suas mãos socorrosas em nossa direção. Esta é uma das expressões mais significativas da intervenção amorosa de Jesus em nossas vidas. Nesta mensagem especificamente, ele vai dizer o que ele tem feito há muito tempo por todos nós. Uma intervenção amorosa diante das nossas misérias, diante das nossas dificuldades e mais. Que nós não estamos jogados ao Deus dará. Que nós não estamos sozinhos. Que não somos espíritos que estamos aqui apenas passando pelas experiências sem saber por quê. Não. A sua presença e a sua compaixão que nos possibilita dar prosseguimento a uma humanidade cada vez melhor, é feita de um acompanhamento nos detalhes. É feita de um carinho de proximidade. E não uma ideia que talvez possamos ter de um estadista longínquo, não. É de um mestre muito próximo. Sabendo do que precisamos, Jesus se ocupa em enviar os seus missionários para estabelecer as diretrizes da grande lei de justiça, de amor e de caridade na terra. Como qualquer governante cônscio dos seus deveres, ele se ocupa em compreender a natureza dos seus tutelados. Só que como ele é de ordem sublime, de categoria crística, ele não só se ocupou, como também se deixou mostrar vivamente que em vários momentos desta governança sublime, foi a partir das suas intervenções amorosas que a humanidade não sucumbiu. Que a humanidade não fez, às vezes, um atropelo mais grave, porque ele soube colocar-se como esse mestre e este educador de consciências. Não foi por outro motivo que a partir do desenvolvimento do pensamento na antiga Grécia, Jesus estabeleceria ali, a partir dos esforços de Sócrates, dos esforços de Platão, dos esforços de Aristóteles, a medida adequada para trazer jus à verdade das verdades, a verdade
da imortalidade do ser. Platão já decantava ali a reencarnação, falava da imortalidade, ouvindo a sabedoria de seu mestre Sócrates. Naquele momento, Sócrates parecia um parêntese dentro de todo o pensamento filosófico, porque os outros estavam muito interessados em tentar entender a origem das coisas. E Sócrates faz um parêntese singular, buscando identificar a origem de si mesmo, o sentido de si mesmo na existência, e não o sentido da origem da existência, mas o sentido de si mesmo na existência. Então Sócrates era o amante da busca da verdade. Ele estabelece que, a partir dessa busca da verdade, é que nós podemos encontrar o princípio que rege a vida humana. Algo há que exista na vida que é feita de um princípio que governa todas as coisas. A vida não está jogada, as coisas não estão dispersas, elas se organizam, logo há algo que organiza o ser na vida, no universo. Mas o que faz o homem entrar num processo, o homem e a humanidade, nesse caso, num processo de realmente felicidade? E Sócrates vai tocar sobre a questão das virtudes. A natureza do ser é buscar se desenvolver enquanto virtudes. Depois Platão toma da ideia da chamada, o chamado processo da ideia inicial de Platão, em que ele vai considerar que nós temos o mundo das ideias, onde todas as coisas são perfeitas, e aqui é uma cópia imperfeita de tudo que existe. Platão estava, na verdade, inspirado numa diretriz que depois Allan Kardec vai nos trazer com uma propriedade mais clara, que é sobre a natureza da evolução mesmo, dos mundos primitivos, dos mundos em prova e expiação, dos mundos em regeneração, dos mundos superiores, dos mundos celestes. E essa ideia de perfeição, inspirado Platão estava de que há um quê para chegarmos, há um destino, no sentido de um ponto a chegar, não na visão determinista logo, mas há um rumo, Platão diria, que temos a chegar. E esse rumo também, quando estamos aqui, nós não conseguimos reproduzir com toda a propriedade essa beleza. Então Platão falava muito, com bastante ênfase, numa grande beleza a ser conquistada, numa grande um território interior a ser conquistado para encontrar essa beleza neste mundo das ideias. Já Aristóteles, ele vai trazer um processo mais metodológico, mais racional. Ele vai questionar os parâmetros em que deu muita base para a ciência de investigação depois. Um dos grandes discípulos do pensamento de Aristóteles foi o nosso conhecido Agostinho de Hipona, o conhecido Santo Agostinho, o mesmo da questão 919, quando Kardec faz a pergunta sobre o meio prático que existe para o ser desenvolver todo o bem, dissolver todo o mal, e a resposta, um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. É Agostinho reportando a esses pensadores. Especificamente, estávamos falando ali de Sócrates, ele, na resposta, reportando a frase do Templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Mas não para por aí. Kardec quer saber, que ele entende toda a essência dessa máxima, mas que não é tão simples assim. E depois, então, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, oferece um roteiro
como sendo assim uma proposta de prática. Fazei como eu fazia na minha última existência. Olhava as situações, basicamente foi essa a resposta em termos gerais, mas olhava as situações e no final do dia eu perguntava se tinha cumprido todos os meus deveres. E quando então percebia, eu tinha mais noção ainda que no outro dia ainda havia mais deveres a ser cumprido. Isso tem um sentido muito lógico, que é no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que nós vamos ver a conexão com essa fala de Santo Agostinho, da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Quando no capítulo O Dever, o Espírito Lázaro vem e traz a mensagem, o dever. O dever é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. O que é isso? Guardião da consciência. É aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Ele está falando justamente sobre a capacidade do desenvolvimento da consciência. A consciência, ela é desenvolvida a partir da força do dever, em conexão com o meio prático de desenvolver todo o bem e dissolver todo o mal, que é conheça-te a ti mesmo. Então, quando nós realizamos o trabalho diuturno de trabalhar com o autoconhecimento, de conhecermos-nos, por meio do dever, de olhar para as nossas questões e trabalhar melhor a cada dia, acontece o fenômeno psicológico que Lázaro coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo. É um aguilhão, é como se fosse algo que cutuca, de certa forma, a consciência e guarda o nosso caráter. Ou seja, protege as nossas forças, os nossos valores, as nossas virtudes. A consciência, quando ela é estimulada pelo dever, a ver quais são os nossos deveres dia por dia, o processo ele não acontece com a capacidade de ver primeiramente os detalhes. Nós não somos habilitados a vermos detalhezinhos dos deveres. Primeiramente, nós vemos deveres mais gerais. E quando nós nos interessamos em cumprir esses deveres mais gerais, é como se houvesse aguilhão na consciência. E ela mesma se abre para deveres mais detalhados. Então, vamos supor que no nosso processo de trabalho e de solidariedade, um exemplo para podermos ter uma dimensão. Suponhamos que você tenha um ente querido, que você é chamado a cuidar desse ente. Uma mãe, um pai, um filho, um irmão, uma irmã. E esta pessoa, você não visita ela há algum tempo e você decide visitar. Ela não te liga muito, não tem muito contato, mas você percebe que alguma coisa não está bem. Então você vai e decide ir na casa dessa pessoa. Quando você chega na casa dessa pessoa, lá está a sala, a cozinha, e você percebe que a pessoa está com algum problema. E você pergunta, fulano, fulana, está tudo bem? E ela diz, está tudo bem.
Você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Você bate um papo, vê que a pessoa não te deu muita abertura e volta para casa. Em tese, você cumpriu um dever de família. Visitou um parente que aparentemente você achava que não estava bem, e ele, em tese, confirmou que não, está tudo bem. Mas algo na consciência começa a borbulhar dentro de você. E você percebe que não está muito bem o que a pessoa disse. Tem alguma coisa que não está adequado. Aquela ideia geral, ela começa a se transformar numa ideia mais específica. E você começa a pensar, mas eu acho que estava faltando comida naquela geladeira. Eu percebi que as luzes da casa estavam meio apagadas. Possivelmente ela estava economizando energia. De repente você se dá conta que a casa não estava tão limpa como era antigamente. E aí você fala assim, meu Deus, eu acho que ela está sem alguém para ajudar. E aí a mente, que antes fez apenas um dever geral, ela começa a jornada de perceber os deveres em detalhes. E aí o processo da consciência, daquilo que estava acontecendo, vai te oferecendo cenários novos, revelações novas sobre o que realmente está acontecendo. O que realmente acontece nesse processo? O nosso movimento, que antes poderia ser classificado como um movimento de desatenção ou de atenção generalizada, passa agora para uma outra categoria. A condição de atenção especificada, muito mais detalhada e com a possibilidade de agir pela lei de caridade de uma forma agora mais assertiva. Na outra semana, você vai já com uma sacola de compras. Você já chega com uma sacola de compras na casa da sua irmã, do seu parente. Ela nem pediu, mas você viu a necessidade. O dever é um aguilhão na consciência, que nos ajuda a observar as necessidades profundas. Delicadamente você pega a conta, vai dar um jeito de pagar, talvez nem diz, só uma semana depois você diz, olha, fica tranquilo que sua conta de luz está paga. Daqui a pouco você pode se prontificar ou pedir para alguém ajudar a limpar. Ou seja, num processo simples de abertura, de olhar com o aguilhão da consciência o dever, veja quantos galhos vão aparecendo de deveres mais específicos que eu não tinha nem percebido antes. Essa habilidade de reconhecer a necessidade está expressa, evidentemente, na proposta espírita. Quando, por exemplo, Allan Kardec vai, junto aos espíritos, nos oferecer uma lição, a partir da compreensão da nossa imortalidade, como o ponto, digamos assim, de mutação, o ponto de mudança profunda entre a mentalidade que está vigente hoje, a mentalidade ainda focada na horizontal da vida, muitas questões da superficialidade da vida, para uma visão da transcendência da vida. Então, as angústias,
a Organização Mundial de Saúde tinha previsto que 2020 seria o ano da pandemia de depressão. Não fazia ideia da pandemia do Covid, mas já estava prevista a pandemia da depressão. Imagina, o ano 2020. Aí vem a pandemia do Covid, faz uma reviravolta, claro, mobiliza muitas pessoas para a solidariedade, mas algumas ficam em depressão também. E essa depressão, e essa ansiedade, e essa angústia forte que ainda vamos e estamos presenciando, ela, quando ela se depara com a questão da mortalidade, as respostas não produzem mais para a pessoa para onde ela vai. Então a pessoa faz todos os esforços, ela busca fazer um exercício aqui, busca fazer uma terapia ali, busca fazer, às vezes, uso de medicamento, dependendo da gravidade da sua ansiedade, da sua depressão. Todos os esforços são válidos. Mas tem questões que batem na parede da ideia de mortalidade. E volta. A pessoa ainda assim, ela fala, e daí? Isso tudo? E para que isso tudo? Eu não sei para que eu vou fazer nada dessa vida. Ainda que tudo ela consiga fazer, existe a angústia do vir a ser. Uma angústia que realmente não fosse a doutrina espírita, nós estaríamos sem bases mais concretas, como temos, para dizer a vida é antes, durante e depois desta experiência do corpo. É como aquela historieta, né, do mestre que perguntou para o discípulo: qual é o oposto da morte? O discípulo pensou e respondeu: é a vida. O mestre sorriu sereno, mostrou a paisagem e disse: não. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é nascimento. A vida não tem oposição. Ela existe antes, durante e depois. Nascimento e morte são duas portas de uma mesma expressão. A passagem do espírito. Mas a vida não. A vida é mais do que isso. Então, quando Allan Kardec, ao publicar em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, ele abre o que antes só havia duas portas: nascimento e morte. Mas aí houve uma abertura direta do salão: imortalidade. E quando nós falamos de imortalidade, nós espíritas somos chamados a meditar profundamente sobre isso. Porque para nós não nos foi dado um conceito sobre imortalidade, nem uma encíclica, nem uma ideia. Para nós foi nos dado a revelação sobre a imortalidade. Durante muito tempo na história das religiões, foram os homens que gostavam de pintar como era o mundo espiritual. As religiões tinham suas próprias tonalidades de dizer isso ou aquilo. Mas com o Espiritismo, não fomos nós que falamos aos outros como é o mundo espiritual. Foram os espíritos que vieram até nós para dizer como é o mundo espiritual. E com a chegada dos espíritos e dizer a nós como e o que é o mundo espiritual, nós recebemos a relação entre mundo corporal
e mundo espiritual de uma forma completamente peculiar, distinta. Porque para nós a imortalidade agora não é mais o que acontece depois da morte. A imortalidade é o que a gente faz durante a vida, antes de morrer. Porque imortalidade não é um fenômeno que acontece depois da morte. Imortalidade é um estado de consciência, que a gente já reconhece que somos imortais antes, durante e depois da morte. Por isso que algumas vezes, no Livro dos Espíritos, Kardec tinha certas colocações e os espíritos respondiam assim para Kardec: é que estais pensando como homem. Então, olha que interessante, tem duas frequências. Se eu penso como homem, a minha ideia ela se limita e ela entra numa redundância às vezes. Encarnado. Mas quando eu começo a exercitar, pensar como espírito, abre-se muitas outras reflexões. Mas pensar como espírito não precisa acontecer depois que eu desencarno. Aliás, não foi essa a proposta da doutrina espírita? Nos ajudar a pensar, a sentir e a viver como espíritos imortais, claro, dadas suas proporções, óbvio, das leis da vida física, que também tem suas questões, mas o quanto pudermos sermos livres. Por isso está lá no Livro dos Espíritos, liberdade de pensamento, é um ponto. Mas Kardec fez questão de colocar outro ponto, liberdade de consciência. É outro ponto. Então, como livres no pensar, livres na consciência, nós exercitamos uma relação com a nossa imortalidade. Não é viver uma vida em que a gente aguenta, para depois desencarnar e falar assim, graças a Deus, eu paguei tudo que eu tinha para pagar. Agora eu estou livre do meu marido. Estou livre daquela criatura de Deus. Eu não me livrei de nada. Porque a questão da liberdade maior é a liberdade de nós não sentirmos o mal, de sentirmos o bem e de manifestarmos amor. Então, tudo que nos afeta de alguma forma e que ainda nós não conseguimos nos posicionar pelo amor, ainda estamos, de alguma forma, presos a isso. Então, quando Allan Kardec proporciona para nós, dentro do esforço hercúleo da codificação espírita, com todas as obras e tudo mais, e a revista espírita, nós vamos perceber que há um cuidado carinhoso que os espíritos vão fazendo sobre a relação entre nós e o estado de tomar consciência da nossa imortalidade. Que não é um processo mecânico, é um processo orgânico. O que é processo orgânico? É o que nós colocamos convivência. Isso talvez seja diferente pensar, mas vamos juntos. Convivência com a imortalidade é uma questão que pode nos parecer estranho. Como assim conviver com a nossa imortalidade? É conviver com a capacidade de pensarmos e sentirmos que nós somos imortais. Vamos pegar um exemplo da plantinha. Imagine que uma pessoa lhe entregue uma plantinha. É uma plantinha muito bonita. E ela pede para que você regue essa plantinha 30 vezes num único dia.
e você não precisa mais regar durante 30 dias, porque você regou 30 vezes num único dia. Imagine o que vai acontecer com essa planta 30 dias depois. 30 dias depois já não tem mais planta, já morreu. Fez um enorme esforço 30 vezes num único dia, mas a sustentação da vida na relação com aquela planta, ela precisava obedecer um item chamado tempo. E nesse item chamado tempo, era fundamental eu cuidar todo dia daquela plantinha. Nem que fosse uma vez por dia, mas o tempo de receber, o tempo de agir, daria para essa planta a linha da convivência. Então, convivendo e regando com essa planta, ela cresceria, ela daria fruto, ela seria produtiva e proveitosa. Com a imortalidade é a mesma coisa. Quando nós vamos permitindo cultivar uma convivência, eu começo a olhar para as situações da minha vida, para os fenômenos das minhas relações humanas, de uma maneira diferente. Eu olho aquela pessoa da minha família e, com muito carinho, apesar das nossas dificuldades, eu digo assim, mas no fundo, esta pessoa, ela não me pertence. Ela pertence à existência. Ela pertence à sua própria jornada. O que eu posso fazer é estar com ela, mas eu não posso fazer por ela. Se ela quiser ajuda, eu posso ajudar. Mas se ela não desenvolver a vontade de se ajudar, eu não consigo entrar dentro dela. Isso, só isso, nos ajuda a redimensionar o que nós classificamos como meu parente, minha casa, meu cargo, minha posição. O exercício dessa libertação, desse despreendimento, já funciona como um maravilhoso elixir de imortalidade dentro de nós. Os antigos gregos tinham nome para a felicidade, eles chamavam de daimonia. Aristóteles falava muito essa palavra, daimonia. Daimonia basicamente era o seguinte, era o esforço entre a intenção de desenvolver determinada virtude e a capacidade de conquistar essa virtude, fazer com que isso acontecesse realmente. Esse esforço, esse caminho do meio, era um elixir, uma sensação dentro da alma. Essa sensação dentro da alma, os gregos chamavam de daimonia. O exercício desse desprendimento, em que nós estabelecemos duas vertentes profundas para o espírito. Nem reter, nem deter ninguém, mas conviver. Esse exercício de nós sermos conscientes de que estamos na vida com o outro e não somos o centro do outro, nos dá uma consciência de imortalidade muito interessante. Já agora, no corpo. Quando estamos diante de situações, por exemplo, de trabalho, como qualquer grupo espírita, o grupo da capelania tem diretrizes, método, tem um jeito de trabalhar, tem uma forma de cooperar.
quanto mais nós nos sentimos integrados nesse processo de cooperação e diminuímos o apego, mais o elixir da imortalidade, da consciência de sermos imortais, vai sendo espargido dentro de nós. Porque uma das questões mais belas de sermos espíritas é que nós sabemos que nosso nome não é nosso nome. Nosso corpo não é nosso corpo. E nossa posição não é nossa posição. Então, quando nós não nos apegamos, mas apenas nos comprometemos, que é importante, não é o fenômeno de deixar para lá, mas é o fenômeno de usufruir e entregar. Usufruir, mas entregar. Isso é muito bom, porque nos ajuda a perceber que eu estou no colo do infinito. Sentir que eu estou no colo do infinito é como me sentir abraçado por Deus. Eu pertenço ao infinito, ao brilho das estrelas, do que vai vir também além desse tempo e desse espaço. Então nós começamos a agir com as pessoas com profundo respeito. Mais ainda, por quê? Porque com a consciência da imortalidade, eu permito compreender mais profundamente a questão 621 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência. E quando eles dizem na consciência, eles estão dizendo que é lá na consciência, independente do que façamos, da forma como nós vamos agir, o tempo todo o tempo, Deus trabalha pela nossa felicidade. Então eu passo a ser mais respeitoso com o livre-arbítrio do outro. Eu passo a ser mais respeitoso com a dinâmica como o outro está escolhendo o que ele quer para a vida dele. Eu passo a ser mais responsável pelo meu tempo existencial. Porque apesar de nós sermos imortais, nós temos um tempo na Terra. Um tempo de cumprimento de uma programação reencarnatória. E esta programação reencarnatória nos ajuda a sermos mais assertivos, mais pontuais naquilo que realmente vale a pena nos ocuparmos. E é interessante, né, observarmos. O tempo, ele não se altera se eu desperdiço a minha escolha no tempo. Então, o tempo em si, ele não se desperdiça, porque ele é o tempo eterno. Eu é que desperdiço a consciência da escolha melhor, mais adequada, naquele tempo, naquele minuto. Então, se nós formos analisar nesse aspecto, quando é que acontece o bom aproveitamento de uma reencarnação, ou um aproveitamento mediano, ou talvez até um mau aproveitamento de uma reencarnação? Não está no tempo da reencarnação. Está na consciência de qual escolha eu faço no tempo que eu tenho dentro da reencarnação. Quanto mais consciência, mais profundidade nessa consciência, mais a escolha é adequada, mais a escolha é assertiva. Logo, o meu aproveitamento reencarnatório é bem melhor. Mas o que é que nos faz termos escolhas acertadas? Seria eu ter completamente na minha cabeça todas as perguntas do Livro dos Espíritos? Se eu decorar o Evangelho, se eu entender de ponta a ponta, será que é isso que vai me oferecer uma consciência mais adequada das escolhas? Ou a escolha acertada
ela vem exatamente da capacidade de compreender como as leis divinas, elas estão bailando na minha consciência, como agir de acordo com cada lei divina em cada momento da minha vida. E aí vem a pergunta: como ter essa sabedoria? Como adquirir essa sabedoria imortal de saber ler a vida, ler a si mesmo, ler o comportamento dos outros, a partir de um olhar pelas leis divinas? Precisaria, nesse sentido, de um conhecimento cognitivo? Muito complexo isso, porque se fosse só o conhecimento cognitivo, eu não teria capacidade, porque as leis são muito mais profundas. Eu, em tese, teria que decorar cada situação de cada atitude minha e tentar entender que para cada situação eu tenho que agir assim, assim, assim. Isso me daria uma ilusão de receita de vida. E a vida não tem receita, porque as situações são sempre originais. Por mais que eu acorde todo dia e faça, entre aspas, tudo o que eu acho que seja igual, eu nunca vivo uma vida igual. Todas as vidas são originais. E todos os dias são originais para mim e para todo mundo. Mas se eu sou mergulhado por uma vida que é repleta de tanta originalidade e não existe uma cartilha que eu siga estritamente, o que eu faço então? Eu busco a essência de alguém que me ensinou a desenvolver virtudes. Jesus. O evangelho não é bem uma cartilha, como muitas vezes a gente possa pensar. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é uma bússola. A bússola, ela aponta. Ela não diz, você tem que andar exatamente para cá ou para cá. Ela aponta que o norte é para lá. E conforme nós vamos dando passo a passo, nós percebemos que devemos fazer. Pois bem, quando nós desenvolvemos a capacidade de prestar atenção naquilo que o dever faz conosco, o dever aguilhão da consciência, que começa por deveres gerais, depois se amplia ou se especifica para deveres mais detalhados, eu estou, no fundo, desenvolvendo virtudes. Qual seria a linguagem que eu seria capaz de conversar com as leis divinas? Seriam as virtudes. Veja, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o compêndio de virtudes que existe para nós, está lá beneficência, caridade, paciência, indulgência, abnegação, coragem da fé, são todas virtudes. E o que as virtudes são capazes de fazer? São elas as tradutoras das leis divinas na consciência. Pergunta de Kardec: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Que a lei de Deus está escrita na consciência, isso ficou claro na resposta. Mas o interessante é ver o que está implícito na resposta. Está implícito que, para podermos alcançar essas leis escritas na consciência, nós precisamos nos alfabetizar. Que as leis estão escritas na consciência, tudo bem. Mas será que nós estamos alfabetizados a ler as leis divinas na consciência? Quando nós paramos e refletimos sobre isso, isso nos dá a possibilidade de verificar que para nós nos conectarmos com este dever que Lázaro fala, é o desenvolvimento consciente das nossas virtudes. E para desenvolver as nossas virtudes, qual seria o caminho? Como desenvolver virtudes? Paciência, tolerância, fé, amor, caridade.
O conhecimento do Evangelho, fundamental. Tomar Jesus como modelo e guia, sem dúvida. Por quê? Porque não há comportamento humano que expresse melhor como as virtudes são no comportamento. Nós somos seres que precisamos de alguma referência para poder produzir. A ciência descobriu recentemente, umas 2 décadas atrás, os neurônios espelho, que nós conseguimos desenvolver muito da personalidade humana, porque tem neurônios que se espelham no outro. E isso nos ajuda, nós sentirmos pertencentes a um grupo, pertencentes a uma classe, pertencentes a um projeto. Isso é muito bom. Então, quando nós buscamos Jesus como modelo e guia e prestamos atenção nos seus comportamentos virtuosos, é uma referência que mexe com os nossos neurônios espelho, lá na intimidade. Mas tem um fator também que nos ajuda muito a desenvolver virtudes. É o reconhecimento das nossas necessidades mais profundas, como espírito imortal. E é por isso que essa passagem do Evangelho é tão significativa e ficou registrada para todos os tempos. O nome dela era Verônica. E ela ficou conhecida como a mulher hemorroísa. E a multidão passava. 12 anos essa mulher tinha esse problema, em que ela não conseguia estancar esse sangue. Já tinha gastado tudo que podia com médicos. Mas ela ficou sabendo que o Galileu passaria pela cidade. E naquela manhã, o burburinho lá ao longe, alguns gritavam, Rabone, Rabone. Ela disse a ele, esse homem é diferente. Eu já tentei de tudo. E as notícias que me chegam sobre ele é que ele não despreza ninguém. Ele trata todos com tamanha bondade. Então, Verônica, ao se aproximar de Jesus, ela não se aproxima com facilidade. Mas o reconhecimento da necessidade dela é tão grande, que não põe empecilhos. E mais, ela se desabastece, vamos dizer assim, ou se desarma, melhor dizendo, de qualquer exigência, dizendo a si mesma, se eu der conta de tocar nas vestes desse homem, eu sei que eu vou estar curada. E quando ela pega na ponta da veste, ele para. É o único trecho do Evangelho que eu conheça. Talvez existam outros e vocês possam me ajudar. Mas é o único trecho do Evangelho que eu conheça que Jesus foi surpreendido. Surpreendido. Ele para e pergunta, quem me tocou? É claro que o poder psíquico de Jesus alcança os seres, alcança todos nós. Mas não significa que o mestre tenha que ficar o tempo todo entrando na cabeça de todo mundo e sabendo tudo. Naquele momento ele estava concentrado, mas quando ela toca nas vestes, porque a aura dele alcança, quem me tocou? Todo mundo para. Pedro, que tem um pensamento pragmático,
Ele conseguia entender que 2 mais 2 era 4. Mas ele não conseguia entender, às vezes, as cores simbólicas que Jesus trazia. Mas o pensamento dele prático era muito eficaz. E com aquele pensamento prático, quando Jesus perguntou assim, quem me tocou? Ele disse assim, como assim, mestre? Como assim? Quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Não, Pedro. Alguém me tocou de forma diferente. Porque eu senti que de mim saíram virtudes. E aí ela contou toda a verdade, o evangelho fala que ela abriu, contou toda a verdade, disse que foi ela. E Jesus diz, e olha a frase de Jesus, tua fé te salvou. Vás, minha filha, pois agora estás curada deste teu mal. Então, salvação e cura. A fé, ela trata do processo, mas que salvação é essa? Não é a salvação de fora. Né? Nós espíritas sabemos que não é assim que acontece. Ele está falando do processo de sair de todo um movimento, de um ciclo de culpa, de um ciclo de menos-valia. Ela se salvou daquele processo do débito, que a culpa, que tudo ali no processo trazia, dentro do seu processo kármico. E ela vai e é curada do mal. Então, nesse sentido, para terminar, eu fiz uma música já faz algum tempo, ela foi gravada e é sobre isso, sobre esse encontro. Quem me tocou, quem me chamou e me pediu a paz do coração, porque senti sair de mim virtudes, luz em toda direção. Sei que alguém me tocou, pois o amor que eu sou flui de dentro de mim. Sei que a dor acabou, tua fé te salvou, não se esqueças de mim. Quem me tocou, quem me chamou e me pediu a paz do coração. Terminamos. Parabéns pela sensibilidade, pela produção artística. Eu quero dizer para você que essa 1 hora que você nos proporcionou foi de muito conforto, foi de muita
intensidade na visão das nossas perspectivas. Em nome de toda a família aqui reunida, eu quero te agradecer profundamente por esse momento tão importante, tão intenso da nossa semana. Então, enquanto os meus irmãos preparam as perguntas, eu vou fazer a primeira, vou tomar a liberdade de fazer a primeira. Você falou aí de maneira muito intensa, pensar como espírito. Eu estava pensando, pensar como espírito, de maneira real, como espírito, facilita a nossa vida, torna as nossas dores menos doídas, o nosso cotidiano fica mais fácil, enfim, é algo mais na nossa vida. Depois você completou uma frase que eu achei muito apropriada, muito bonita, que é pensar a imortalidade como um processo orgânico. Aí a minha pergunta é a seguinte: de que maneira eu devo proceder para otimizar esse pensamento, introvertendo esse sentimento da imortalidade como algo orgânico na minha vida? Muito interessante a fala, José, porque o que acontece? É uma parte que você me traz, que me dá a oportunidade de colocar uma outra questão sobre isso. Imortalidade e auto-amor, José, são duas faces de uma mesma moeda. Olha que coisa interessante. Imortalidade e auto-amor são duas faces de uma mesma moeda? São. Por quê? Nós temos agora, com o advento da doutrina espírita, uma grande abertura que dá o entendimento de um Deus misericordioso ainda mais. Claro que com Jesus, ele já iniciou todo esse processo. Mas agora a gente, com a possibilidade de entender esse Deus, de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que organiza a sua relação com os filhos de Deus a partir de leis, que não faz intervenções como muitas vezes o pensamento de humanização de Deus faz, né? De tornar um Deus humano, sempre fez ao longo da história das religiões, trouxe essa ideia de um Deus que interfere, que quer escolher os bons, os maus, aquela coisa toda. E é muito interessante isso. Por quê? Porque exatamente essa relação entre nós e a nossa imortalidade está diretamente ligado à relação entre nós e o alto amor que nós conseguimos cultivar melhor ou ainda não cultivamos, e o que repercute. Ou seja, existem pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de pensar em vida após a morte. Imortalidade. Não querem nem saber sobre isso. E havia uma dúvida da minha parte se antes isso seria só uma questão filosófica, só um conceito cognitivo. E depois nós abordarmos ainda melhor as questões da relação dos espíritos com as leis divinas na consciência, nos dá um entendimento que não é bem só isso. É que a pessoa, ela também, quando compreende que a sua vida ela é uma relação de convívio com tudo que ela faz na sua vida, ou seja, o que ela produz dentro de si mesma, ela vai receber isso, porque é lei da vida, é lei de causa e efeito. Você imagine uma pessoa que tem uma dificuldade imensa consigo mesma, que ela não gosta de si mesma. Aliás, que ela rejeita muitas questões de si mesma, que ela não desenvolveu um estado, vamos dizer assim, minimamente confortável para ela de auto-amor. Quando ela pensa em imortalidade, imortalidade passa a ser uma tortura. Porque como é que eu vou viver mais tempo ainda desse jeito que eu sou comigo? É horrível. Então a pessoa ela começa a se distanciar até mesmo do pensamento de imortalidade,
porque ela se distancia do pensamento de se amar. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu gosto de mim, mais a ideia da imortalidade fica agradável, fica orgânica. E isso me ajuda a cuidar do meu corpo, cuidar das pessoas que estão ao meu lado, cuidar da ecologia de onde eu pertenço, o social, porque eu estou gostando muito de mim no sentido do auto-amor, que não tem nada a ver com egoísmo e muito menos com autoexaltação, o ego. Não. É amor mesmo, amar a si, gostar de eu ser uma criatura filha de Deus. E compreender que, assim, até para eu amar o meu filho, amar a outra pessoa, eu preciso também me amar para ter o que dar. Então, quando eu compreendo que eu não preciso ser perfeito para me amar, mas quando eu me amo, eu me aperfeiçoo. Essa é a diferença. Eu não preciso ser perfeito para me amar, mas me amar me conecta com a minha imortalidade. Porque aí eu gosto de saber que existe para mim a estrada do infinito. Fica bom saber que realmente essa vida não acaba, porque eu sei que eu posso me tornar alguém melhor aqui, depois. Então isso melhora muito a minha relação orgânica com a vida, que não é uma relação mecânica. Faça isso, ganhe isso. Faça isso, ganhe isso. É uma relação de convivência, é uma relação de cultivo. Então, cuidar da própria imortalidade é cultivar a vida, ter paciência, ter convivência, fazer as coisas e ver como dá. Meu Deus, isso não deu muito certo para mim, então vou fazer de outra forma. Porque aí eu saio daquela visão culposa, aquela visão julgadora, que me afasta de perceber o elixir da imortalidade dentro de mim. Na sua visão, nós estamos no rumo do planeta do mundo de regeneração, como diz Filomeno Miranda? Sem dúvida nós estamos, mas não como diz Filomeno de Miranda, como diz a última pergunta no Livro dos Espíritos com Allan Kardec. A pergunta 1019. É lá que ele fala sobre a questão já do mundo de regeneração. Vejamos juntos para a gente ver como que o trabalho específico, né, dos espíritos, eles já vão trabalhando muito antes para nós. Vejamos. Na pergunta 1019, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Resposta. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Vejamos que a resposta não é Deus que de repente, ou Jesus, fala assim, a partir de agora começa o mundo de regeneração. Ele diz assim, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão, os maus, no caso, né, quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. E olha que fala consoladora. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
Então, a partir dessa... E não está toda a resposta aqui, eu não li toda, mas a sua parte. Eu acho que isso nos dá a certeza de que estamos caminhando, sim, para o mundo de regeneração. Mas, lembrando, né, que qual é o selo que a gente pode dizer que o mundo está ficando mais evidentemente mundo de regeneração? É quando nós estivermos encontrando cada vez mais pessoas com a vontade de se regenerar. Quanto mais nós encontrarmos pessoas com vontade de se regenerar, você, o que você quer da sua vida? Eu quero ser alguém melhor. Interessante. Fulano, o que você quer da sua vida? Eu quero ser melhor pai. Interessante. Essa vontade de se regenerar é o selo de um planeta que está entrando e abrindo para o mundo de regeneração. Faz sentido? Com certeza, absoluta. Nós temos hoje aqui um exemplo vivo, numa terça de carnaval, a sala lotada de pessoas querendo se regenerar, querendo, né, encontrar o caminho. Todos estão de parabéns. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta para o nosso irmão? Osmar. Osmar, pois não. Não é nem pergunta, né? Parabéns pela palestra. Quando você respondeu para o Zé Luiz, eu vejo a forma que deveríamos encontrar para fugir do suicídio, né? Quando você concebe essa ideia da imortalidade, automaticamente você vai fugir do suicídio. Eu gostei muito quando você coloca que o Evangelho não é uma cartilha, é uma bússola que nos norteia, né? E é realmente, o caminho a gente percorre na forma que nós conseguimos percorrer no devido rumo, né? Tem uma outra colocação que você fez, das virtudes. Eu achei que a resposta que você ia dar seria, a conquista das virtudes seria no processo da convivência com o outro, da necessidade do outro para que eu possa desenvolver essas virtudes. E você não falou isso, você falou de uma forma diferente. Eu posso ter esse entendimento de que esse desenvolvimento das virtudes seria o processo da convivência com o outro? Com certeza, eu não lembro exatamente como eu falei, né? E se eu talvez não abordei nessa ótica totalmente, mas eu posso dizer o seguinte, existem leis, inclusive, que se não houver a presença do outro, a gente não exercita. Por exemplo, lei de caridade. A gente consegue trazer um pouco de caridade com a gente, claro, mas a caridade, ela não cabe só em nós. Lei de sociedade, por exemplo, é uma lei divina. Então, paciência, existem certas situações... Paciência, então, né? Paciência, né? Imagina, eu sou um eremita numa ilha sozinho. Eu vou exercitar a paciência com quem? Só se for com a arara. Vou tentar ter paciência com a arara, mas né, não dá. Então, existem virtudes que elas desenvolvem, muito bem lembrado, seu Osmar, eu agradeço sua colocação aí para me ajudar, que só no desenvolvimento com o outro eu consigo desenvolvê-la mesmo. Né? Agora, existem algumas que, na verdade, todas, porque o ser humano ele precisa do outro para tudo. Nós não nascemos e nos criamos, nós somos criados com o outro. Agora, algumas virtudes, a gente consegue lidar com ela, vamos dizer assim, na introspecção. Algumas nós conseguimos lidar na introspecção, mas mesmo ela ainda vai chegar num ponto que nós vamos ser convidados a agir com o outro. Mesmo que a gente tenha conquistado certas questões, nós vamos ser convidados a agir com o outro. Por exemplo, a virtude da reflexão. A reflexão é um ato que nos leva a certas virtudes, como, por exemplo, discernimento. Discernimento é uma questão que, na convivência com o outro, eu vou desenvolvendo, eu vou tendo. Mas eu também consigo, às vezes, fazer processos de discernimento com a minha própria fala, com o meu próprio comportamento. Coisas que eu ajo, eu falo, nossa, eu acho que aqui eu poderia ter sido diferente. Né? Então, eu consigo, às vezes, colocar comigo certas questões. E tem outras que olham o outro, e basicamente muitas delas
é na convivência. Por isso que eu falei muito da convivência, né, seu Osmar? Não tem como a gente querer regar 30 vezes uma plantinha um dia só. É preciso regar pelo menos um dia a cada dia, que é a convivência que a gente faz com o outro. Então, você faça as suas considerações finais para que a gente possa então, partir para a segunda parte do trabalho. Gratidão, José, pelo espaço para a gente refletir. Gratidão aos irmãos que tiveram a caridade, a paciência de nos ouvir até agora. O momento que nós estamos vivendo é sui generis. O fato de estarmos convivendo aqui hoje juntos, encarnados, no caso reencarnados, né, é muito significativo. Porque a divina governança do Cristo, a sua sapiência celeste, estabelece para todos nós que os tempos dos homens e mulheres de tálamo moral chegou. Nessa que é ainda a humanidade confusa e deturpada pelas ideias distorcidas da sensualidade, do materialismo, e que tem sofrido muito, estão deixando, pouco a pouco, o volante da liderança das tendências. E serão os homens e mulheres morais que pegarão com muito mais liberdade esse leme do que até hoje foi. Nós espíritas não temos um papel secundário nessa transformação. Nós temos um papel fundamental. Quando as ciências precisarem explicar para o homem, como estão precisando, que não tem mais como qualquer recurso da matéria produzir sentido de vida, será na lógica muito bem fundamentada do espiritismo que as pessoas vão buscar a mais profunda consolação. Transformar-se-á o espiritismo como uma placa para o mundo, sem dúvida, consolador. E nós sabemos, prometido. Como uma força piramidal que vai subindo, vai subindo, vai subindo, e uma hora vai tocar a ponta, e da ponta vai, é assim que o mundo está indo. Das contradições, das incoerências, mas também da grandeza de esforços positivos de várias áreas do pensamento vão tocar. E quando tocar na ponta, a ponta lá vai ser assim: eu sou espírito, me mostre o que existe além. E buscarão, como tem buscado, os centros espíritas. E para encerrar eu digo, não é à toa que Bezerra de Menezes tem feito tanto apelo aos espíritas, todos os anos. E ao buscar os espíritas, não encontrar fraternidade nos centros espíritas, imagine a angústia. A questão é essa. Por que não cabe ao espiritismo sair por aí provando a imortalidade, provando o mundo dos espíritos? Porque eles virão. Isso a ciência tal, a ciência não sei o quê, a ciência quântica, a ciência... Cada um vai buscar provar a realidade. Mas quando eles vierem e encontrarem nos grupos espíritas o espírito da fraternidade, eles vão confiar que existe consolação. Esse é o ponto central. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado ao meu querido irmão por essa presença conosco, que você possa estar conosco mais vezes.
Uma vez mais, muito obrigado, meu irmão Afro, nosso irmão Afro, que Jesus abençoe a sua caminhada e que ele esteja cada dia mais inspirado para levar essa mensagem crística a todos nós que precisamos muito dessa mensagem. Gratidão, José. Gratidão a todos. Continue na boa vibração, porque Jesus, ele acolhe todos os doentes da alma. Perfeitamente. Elísio. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Obrigado, Elísio. Perfeito. Pessoal, boa noite a todos. Que Jesus abençoe cada um de nós nesse Boa resto de noite. semana. Amém. Boa noite. Boa noite, boa noite. Abraço. Boa noite, gente. Fica com Deus. Sérgio, né? Tchau. Até a próxima pessoal. semana para todos. Até Até a próxima, pessoal. junto. Deus. Até a Tudo próxima. de Boa bom. noite. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade. Ei, adorei te Boa ouvir. Paz a noite, todos. Lili. Até quinta. Boa noite, Osmar, querido. Fica com Deus. Você também. Obrigado. Mais coraçãozinho. Ah, ainda não aprendi a fazer coração. Gostei desse coraçãozinho, viu? O Carol me ensinou, olha. Ah, eu não Tranquilo. sei. Se você tiver no computador, Lili, aí embaixo tem assim, reações. Você tem que abrir um pouquinho a caixinha. Às vezes a caixinha tá curtinha, assim, ó. Você vai no mouse assim, ó, e estica um pouquinho pro lado. Aí você clica, Abre, coraçãozinho. E abre, clica. Aí você escolhe. Isso. Aí, ó. Isso aí, Lili. Pronto. Bom, Gente. agora Aí, Beijo a todos, tá? tá, tchau. Tchau. tchau, Carol. Boa noite, um beijo. Boa noite, beijo.